Salve Maria, viva Cristo Rei! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero estar entrando no tema sobre este livro, Catecismo da Igreja Católica. O que é esse livro do Catecismo da Igreja Católica? Este é um livro que a Igreja pensou como resumo da doutrina da Igreja. E com isso, o leigo ele tem acesso ao que é certo, o que é errado, segundo o que a Igreja diz. Por que segundo o que a Igreja diz? Não somos protestantes. Não tem essa de, eu quero saber o que é certo, o que é errado, eu pego a Bíblia e eu interpreto. Não é assim. Segundo Pedro 1,20, é só abrir a Bíblia. Segundo Pedro 1,20. Lá está escrito que a Escritura não é de interpretação pessoal. Isso é coisa de protestante. Pegar e falar, vou pegar a Bíblia para interpretar. Não existe isso. Então, nós olhamos o que a Igreja ensina na sua doutrina. É diferente quando a gente vira e fala, a Igreja ensina tal coisa. Não é boca de padre. Não é boca de padre, de bispo, porque um padre e um bispo pode muito bem falar uma coisa da cabeça dele, de contaminação adquirida na faculdade, aí como é que fica? Então o leigo, hoje em dia, ele sabe, muitos leigos sabem que certas falas são ideologias, modernidades, modernismo. Não, temos que ser apenas católicos, obedientes à Santa Igreja, unidos ao Santo Padre, o Papa. Santo pelo cargo que ele ocupa. Ele é sucessor de São Pedro. Tem muitas teorias da conspiração, mas são teorias falsas. Então, cabe a nós apenas obedecer, como santos. Obedecer ao que a Igreja ensina na sua doutrina. O Catecismo da Igreja Católica não é invenção. É um meio que a Igreja entendeu para responder aos anseios, os desejos, as respostas das perguntas de hoje, do homem moderno. O que acontece? Para poder explicar sobre esse livro, o Catecismo da Igreja Católica, eu vou usar aqui, Bíblia Ave Maria, para você perceber que eu não estou falando a minha opinião pessoal. Para quem tem a Bíblia Ave Maria, na parte final, aqui, temos isso aqui, que é o que eu vou falar. É um resumo do como surgiu esse livro. Entendeu? Então, é um vídeo curto que dá para termos a noção, de como surgiu. Vamos lá. Olha como foi bom para o leigo isso. Vamos lá. A visão geral do Novo Catecismo. Segundo o Papa João Paulo II, o Novo Catecismo, esse livro, constitui-se um dos maiores eventos da história recente da Igreja. É fruto de 20 longos anos de trabalho envolvendo toda a Igreja a partir do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi uma coisa boa. Você vê padres e bispos falando bobagem e jogando a culpa no Concílio Vaticano II, eles estão querendo deturpar um concílio que abriu portas para um conhecimento a mais sobre a Igreja. Isso aqui mesmo é um fruto do Concílio Vaticano II. Vamos lá. 1962 a 1965 surge durante a realização do Concílio Vaticano II a ideia de elaborar o novo catecismo da Igreja Católica. Só para relembrar, o Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral e não doutrinal. Doutrinal, por exemplo, aconteceu na época de Lutero, a época da Revolução Protestante. Que aquilo foi um ato revolucionário para destruir a Igreja.
mas as portas do inferno não prevalecerão, assim como está lá em Mateus 16, 18. Né? As portas do inferno não prevalecerão, são palavras de Cristo. Ok. Só que esse 62 a 65, por ser um concílio pastoral, ele não foi discutido esse tema. Anos mais tarde, foi através de um sínodo que a ideia foi para frente. Então, novamente, 62 a 65, a ideia surge, somente a ideia. Em 1967, já 2 anos após o fim do Concílio Vaticano II, a ideia é reafirmada no Sínodo dos Bispos. Só a ideia. Em 1977, 10 anos depois, é formado o pedido de elaboração do catecismo. Ainda era uma ideia. Em 1985, 20 anos depois do fim do Concílio Vaticano II, é proposta no Sínodo Extraordinário uma comissão especial para elaborar o projeto de um catecismo extensivo a toda a Igreja. Em 1986, é criada uma comissão de cardeais e bispos para elaborar o projeto. Em 1989, o conteúdo do catecismo é definido mediante uma consulta ao episcopado do mundo inteiro. Somente 89, 90. Ou seja, 30 anos depois do início do Concílio Vaticano II, praticamente. Em 1992, aí sim, 30 anos após o início, o novo catecismo é aprovado pelo Papa João Paulo II. Em 1992 ainda, é divulgado para toda a Igreja. Em 1993 é realizada a tradução do Catecismo da Igreja Católica para a língua portuguesa. Somente em 93. É por isso que não tínhamos acesso a todas as questões de dúvidas nossas. Por que o aborto a Igreja condena? Né? Por que o método anticoncepcional a Igreja é contra? Tudo isso o Catecismo da Igreja Católica responde. Ok, então foi apenas em 93. Por isso que hoje é que a gente está ouvindo muitas pessoas falarem tudo e muitas pessoas não conhecem esse livro. Não é somente a Bíblia. É a Bíblia juntamente com isso. Com o resumo da doutrina da Igreja. Ok. O catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese. Ok. Colocaram notas aqui como os bispos, enquanto doutores da fé e pastores da Igreja. É oferecido a eles como instrumento no cumprimento do seu ofício de ensinar ao povo de Deus. Então, primeiramente os bispos. Depois aos redatores de catecismo, presbíteros e catequistas. Depois aos fiéis cristãos, a todos. Daí que a gente pega e entra nos temas desse para evangelizar as pessoas, porque é para todos, não é só para catequista. A Igreja em Saída é isso. A gente encontra pessoas, né? Outros católicos no serviço, outros católicos no ônibus, no lugar onde a gente for, na casa de parentes, algum lugar que você for, a gente vai encontrar pessoas perguntando muitas coisas que poderia a gente saber, ao menos o básico. Entendeu? Temos o catecismo. Esse é para todos. Ou seja, que aqui ainda diz, a toda pessoa que indaga a razão da esperança cristã e queira conhecer aquilo que a Igreja Católica crê. Nesse sentido, pretende dar apoio aos esforços de unidade, né? Então, o que custa eu saber o básico? O que custa eu ser obediente à Santa Igreja? Quando eu digo, eu não preciso da Igreja, quer dizer que eu tenho um orgulho excessivo. Eu sei, eu não preciso de igreja. Cristo deixa a sua igreja aí para nós. Recorremos a Ele. Ele está presente nos sacramentos. A missa não é qualquer coisa. É Cristo que se faz presente no altar. Ele é o sacrifício perfeito. Cristo se faz presente em corpo, sangue, alma
e divindade na Santa Eucaristia. É Cristo por inteiro. Então, daí encontramos Cristo na Eucaristia, né? Como está lá no Novo Testamento, está lá, Cristo diz: quem não comer minha carne, quem não beber do meu sangue, não entrará no reino dos céus. É a Eucaristia. Olha como que Cristo foi bondoso com a gente. Temos o sacramento da confissão. É Cristo que se faz presente por meio do sacerdote. Então, aproveitemos e busquemos. Para você que muito tempo não participa da igreja, volte para a igreja e saiba, se você vê algum leigo, algum padre ensinando coisa errada, o que acontece? Releve, tenha isso em mãos e busque Cristo na Santa Missa, não fique sem missa aos domingos. Se você tiver oportunidade, vá às quinta-feiras de adoração para que todo joelho se dobre, porque todo joelho se dobre diante de Deus, presente na Eucaristia. Então, busquemos. Salve Maria, viva Cristo Rei.